Dom Pedro II foi a pessoa que mais governou o Brasil. Foram 49 anos de reinado, de 1840, quando assumiu através do golpe da maioridade, até 1889, quando foi deposto por um golpe republicano. Como que Dom Pedro viveu os seus 2 últimos anos e como que foi a morte de Dom Pedro II? É isso que eu quero contar para vocês hoje. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Doutor História. Meu nome é Antônio Carlos e aqui nós falamos sobre história e muitas outras curiosidades. Aqui eu quero contar para vocês hoje um pouco sobre a morte de Dom Pedro II e o que aconteceu, porque pouco se sabe depois que Dom Pedro II foi banido em 1889. Ele viveu ainda por mais 2 anos e é essa curiosidade que eu quero contar para vocês. Mas eu quero pedir a você que gosta do canal, que assiste os nossos vídeos, para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, deixar os seus comentários. Eu respondo a todos os comentários, tá bom? Dom Pedro nasceu no Rio de Janeiro em 1825 e veio a falecer em Paris em 1891. Mas antes é importante dizer que ele foi um monarca que governou o Brasil durante 49 anos. Uma figura controversa. Alguns gostam muito de Dom Pedro II, outros têm suas ressalvas, outros têm as suas críticas dizendo que ele permitiu a escravidão e outras tantas coisas. Eu já tenho vários vídeos sobre Dom Pedro aqui, o Império do Brasil, e ainda vou fazer muito mais. Mas hoje eu quero falar essa curiosidade para vocês. Como que foram os 2 últimos anos de Dom Pedro? Bom, no dia 15 de novembro de 1889, aconteceu um golpe republicano liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Imediatamente, eles criaram um governo provisório e expediram um decreto de banimento da família imperial. Eles não queriam mais a família imperial aqui no Brasil. Então, no dia 17 de novembro de 1889, numa madrugada chuvosa do Rio de Janeiro, a família imperial embarcou rumo à Europa. Dom Pedro e vários amigos, várias pessoas acabaram indo para lá. Ele já era um homem de saúde complicada, saúde debilitada, diabético, hipertenso e outras coisas mais. A sua esposa, Dona Teresa Cristina, também foi junto com o marido. E no final de dezembro de 1889, na cidade do Porto, acabou vindo a falecer. Ela, que também sofria com asma, bronquite, era cardíaca, veio a falecer. Eu quero contar qualquer dia mais. Qualquer dia eu conto melhor essa história do falecimento de Dona Teresa Cristina. Dom Pedro não aceitou a indenização proposta pelo governo republicano e passou a viver em hotéis na França de uma forma muito modesta, dependendo da ajuda de amigos, sobretudo do Conde Alves Machado, que era seu grande amigo e que foi um grande financiador da sua estadia em Paris, sobretudo. Dom Pedro também acabou contraindo vários empréstimos que futuramente foi pago pela princesa Isabel, e ele vivia de uma forma muito modesta, participando de sessões literárias, participando de uma vida cultural. Em seu diário, Dom Pedro escrevia várias menções ao Brasil, sonhando voltar à sua terra natal, à sua pátria amada, como ele mesmo mencionava. No final do ano de 1891, Dom Pedro, já com a saúde bastante debilitada, decidiu dar um longo passeio às margens do rio Sena com a carruagem aberta. Estava muito frio e, é óbvio, Dom Pedro contraiu uma forte pneumonia que com o tempo foi se agravando. Até que no dia 5 de dezembro de 1891, à meia-noite 35, para ser mais exato, ele veio a falecer no Hotel Bedford, em Paris. E como foi o funeral de Dom Pedro II? A princesa Isabel desejava fazer uma cerimônia bastante simples. Ela não queria fazer nada muito pomposo, mas o governo francês, que tinha uma certa admiração por Dom Pedro II, aliás, não só o governo francês, mas o povo francês de modo geral tinha uma grande admiração por Pedro II e decidiram então fazer uma grande solenidade e deram a ele uma cerimônia fúnebre digna de chefe de Estado. Olha, China, Japão, Pérsia, Turquia, todos os países mandaram representantes, mandaram seus embaixadores
para a celebração, que aconteceu na Catedral de Madeleine. Dom Pedro foi então velado com honras de chefe de Estado. Estima-se que aproximadamente 300 mil pessoas acompanhou o cortejo. Dom Pedro teve seu corpo transladado para Portugal, que chegou lá no dia 12 de dezembro de 1891, e ele ali foi sepultado no Panteão dos Braganças. É importante notar que o governo brasileiro fez questão de proibir seu embaixador de ir até o cortejo. O governo brasileiro, que era um governo republicano, não queria aproximar-se da figura de Pedro, da figura banida de Dom Pedro. O banimento de Dom Pedro só foi retirado em 1820 e em 1821 o corpo de Dom Pedro veio para o Brasil e naquela época o corpo então de Dom Pedro dele e da sua esposa recebeu as honras de chefes de Estado. E é interessante notar que os registros eles nos apontam que as pessoas que receberam o corpo de Dom Pedro, elas se emocionavam, choravam e tudo mais. Foi a partir desse momento, então, que o governo republicano ele fazia as pazes com a sua origem monárquica. Em 1939, Dom Pedro foi sepultado na Catedral de São Pedro de Alcântara, ele e a esposa, e lá os restos mortais do imperador e da imperatriz encontram-se até hoje. Mas aqui no Brasil, como foi a reação da população ao saber da morte de Dom Pedro II? A reação não poderia ser outra. Embora o governo republicano tentasse não tocar no assunto, obviamente que isso foi muito falado nos jornais. E houve missas pelo Brasil inteiro, cerimônias religiosas. O comércio fechou quando ficaram sabendo. Hastearam as bandeiras a meio pau, a meio mastro, e inúmeras homenagens foram prestadas a Dom Pedro II, que afinal de contas reinou no Brasil durante 49 anos. E aí, você sabia disso, dessas histórias do sepultamento, do falecimento de Pedro II? Qual vídeo você gostaria que eu fizesse aqui no canal? Um forte abraço e até a próxima!